Um milionário humilhou a garçonete, mas o que ela fez o deixou chocado e sem chão. A cidade de São Paulo sucumbia sob uma tempestade impiedosa naquela noite de junho. As gotas d'água, grossas e pesadas, castigavam os vidros blindados do Mercedes-Benz preto que serpenteava pelas ruas alagadas da metrópole. No banco traseiro, Gustavo Mendonça ajustava a gravata italiana de seda, enquanto consultava impaciente o relógio de platina em seu pulso. "Antônio, isso é inadmissível." Sua voz grave ecoou pelo interior luxuoso do veículo. "Como pode não haver uma única reserva disponível em toda São Paulo?" O motorista, um senhor de cabelos grisalhos que servia a família Mendonça há mais de 2 décadas, mantinha os olhos fixos na estrada enquanto respondia com serenidade. "Sinto muito, senhor. A tempestade causou um apagão em vários bairros nobres. A maioria dos restaurantes está fechada." Gustavo passou a mão pelos cabelos prematuramente grisalhos, um sinal dos seus 55 anos vividos sob constante pressão. Seu rosto, anguloso e bem barbeado, refletia no vidro escuro, e por um momento ele vislumbrou algo diferente em sua própria expressão. Não era apenas irritação, mas também um cansaço profundo que vinha carregando há anos. As ruas da Vila Madalena, normalmente vibrantes e cheias de vida, pareciam irreconhecíveis sob a cortina de água. Foi quando Antônio, guiado mais pela necessidade do que pela escolha, parou o carro em frente a um pequeno estabelecimento que ainda mantinha suas luzes acesas. "Perdão, senhor", disse Antônio, virando-se parcialmente para trás. "É o único lugar aberto que encontrei nos últimos 40 minutos." Gustavo observou a fachada modesta do restaurante através da janela, embaçada. Uma placa simples anunciava "Sabores de Casa" em letras cursivas, e algumas lâmpadas amareladas iluminavam as janelas de vidro comum, revelando um interior despretensioso. Após alguns momentos de hesitação, Gustavo soltou um suspiro resignado. "Espere aqui", ordenou, abrindo a porta e enfrentando a chuva com seu guarda-chuva importado. O sino da porta tilintou suavemente quando ele entrou, anunciando sua presença. O ambiente era acolhedor, mas para seus olhos acostumados ao luxo, parecia antiquado e simples demais. Mesas de madeira com toalhas xadrez, cadeiras que certamente conheciam histórias de décadas, e paredes decoradas com fotografias em preto e branco que contavam silenciosamente a história do lugar. O aroma de temperos caseiros pairava no ar, misturando-se com o cheiro da chuva que entrava pela porta. Gustavo escolheu uma mesa ao fundo, longe dos outros clientes que conversavam animadamente, alheios à sua presença. Suas roupas de grife e postura impecável destoavam completamente do ambiente despretensioso. Uma jovem garçonete se aproximou, carregando um bloco de anotações gasto pelo uso. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos cor-de-mel transmitiam uma gentileza natural que, por um breve momento, pareceu familiar a Gustavo. "Boa noite, senhor. Sou Estela", apresentou-se ela com um sorriso genuíno. "Deseja ver nosso cardápio?" Gustavo mal ergueu os olhos para encará-la. "Não será necessário. Traga-me apenas o melhor que tiverem", respondeu secamente, checando mais uma vez seu relógio. Estela, que havia herdado a paciência de sua mãe, apenas assentiu. "Posso sugerir nossa especialidade da casa? É uma receita tradicional que..." "Apenas traga logo", interrompeu ele, fazendo um gesto dismissivo com a mão. Enquanto Estela se afastava em direção à cozinha, Gustavo observou discretamente o ambiente. Na mesa ao lado, um casal de idosos compartilhava uma refeição, trocando olhares carinhosos entre uma garfada e outra. Por um instante, algo naquela cena tocou uma corda sensível em seu coração, mas ele rapidamente suprimiu a sensação. Na cozinha, Estela respirou fundo enquanto preparava o prato especial. Suas mãos moviam-se com precisão,
replicando os gestos que havia aprendido observando sua mãe durante tantos anos. A receita era mais do que apenas ingredientes combinados. Era uma história de amor, transformada em sabores, um legado que sua mãe havia deixado como último presente. "Está tudo bem, querida?" perguntou Dona Carmen, a cozinheira mais antiga do restaurante, notando a expressão pensativa de Estela. "Sim", respondeu ela, finalizando a apresentação do prato. "Apenas mais um cliente difícil." O prato que Estela carregava fumegava suavemente enquanto ela se aproximava da mesa de Gustavo. Era uma composição perfeita, molho delicadamente preparado, ervas frescas cuidadosamente selecionadas, e o aroma que preenchia o ar ao redor provocava suspiros de aprovação dos clientes próximos. "Aqui está, senhor", disse Estela, colocando o prato à sua frente com elegância. "É uma receita especial que..." Antes que ela pudesse terminar sua explicação, Gustavo franziu o nariz e empurrou o prato para longe com desdém. "Isso é o melhor que vocês têm a oferecer?" Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. "Parece comida de rua." O restaurante inteiro mergulhou em um silêncio denso. As conversas cessaram e todos os olhares se voltaram para a cena que se desenrolava. O casal de idosos da mesa ao lado trocou olhares preocupados, enquanto outros clientes começavam a murmurar em desaprovação. Estela sentiu o sangue subir às faces, mas manteve a compostura que sua mãe sempre lhe ensinara a ter em momentos difíceis. Seus dedos apertaram levemente o avental, um gesto inconsciente que fazia quando tentava controlar suas emoções. "Senhor", começou ela, sua voz surpreendentemente firme, "esta receita é muito especial para nós. Se me permitir explicar..." "Explicar o quê?" Gustavo a interrompeu novamente, sua voz carregada de arrogância. "Como conseguem cobrar por algo tão comum? Em todos os meus anos frequentando os melhores restaurantes do mundo, nunca vi algo tão medíocre." Dona Carmen, que observava tudo da porta da cozinha, fez menção de intervir, mas Estela a deteve com um olhar. Havia algo mais profundo acontecendo ali, algo que ia além de um simples cliente insatisfeito. Com movimentos calmos e deliberados, Estela levou a mão ao bolso do avental e retirou uma fotografia antiga, os cantos já desgastados pelo tempo e pelo manuseio constante. Era sua companheira silenciosa, sua conexão com o passado, e agora, inexplicavelmente, sentia que era o momento certo de compartilhá-la. "Antes de fazer seu julgamento final, senhor", disse Estela, colocando suavemente a fotografia sobre a mesa, "gostaria que olhasse isto." A fotografia em preto e branco mostrava uma jovem mulher em uma cozinha modesta. Seus olhos brilhavam com uma alegria contagiante enquanto segurava um prato idêntico ao que acabara de ser servido. O sorriso em seu rosto transmitia não apenas felicidade, mas também um amor profundo pelo que fazia. Gustavo pegou a fotografia com visível irritação, mas seu semblante mudou drasticamente ao observá-la mais de perto. Suas mãos começaram a tremer levemente e a cor abandonou seu rosto. Os anos pareceram retroceder em sua mente e, de repente, ele não estava mais no pequeno restaurante na Vila Madalena, mas em uma tarde ensolarada de 25 anos atrás. "Lucia", sussurrou ele, sua voz embargada pela emoção que há tanto tempo mantinha enterrada. Estela observou a transformação no rosto do homem com uma mistura de surpresa e curiosidade. "O senhor conheceu minha mãe?" A pergunta pairou no ar como uma névoa densa. Gustavo não conseguia desviar os olhos da fotografia. Seus dedos, acariciando inconscientemente a imagem, como se pudessem atravessar o tempo e tocar a mulher que sorria eternamente naquele pedaço de papel. "Sua mãe?" repetiu ele, finalmente erguendo os olhos para Estela. Agora via claramente a semelhança.
Os mesmos olhos gentis, o mesmo sorriso acolhedor, até mesmo o jeito de inclinar levemente a cabeça enquanto falava. Sim, respondeu Estela, sentando-se devagar na cadeira em frente a ele, esquecendo momentaneamente a diferença entre cliente e garçonete. Lucia Martinez era minha mãe. Esta foto foi tirada aqui mesmo, nesta cozinha, há muitos anos. O silêncio, que se seguiu, foi preenchido apenas pelo som da chuva, que continuava a cair lá fora, como uma trilha sonora melancólica para o momento de revelação que se desenrolava. Sua mãe, Gustavo repetiu, a voz quase inaudível. Suas mãos, que sempre haviam sido firmes ao assinar contratos milionários, agora tremiam ao segurar aquele pequeno pedaço de papel. Lucia era sua mãe. O restaurante ao redor parecia ter desaparecido. As memórias, há tanto tempo reprimidas, emergiram como uma torrente incontrolável. Lembrou-se do verão de 1989, quando conheceu Lucia em uma pequena feira gastronômica no centro de São Paulo. Ela vendia pratos típicos em uma barraca modesta e seu sorriso iluminava todo o ambiente. Ela sempre dizia que esta receita guardava uma história especial, continuou Estela, observando atentamente as reações do homem à sua frente. Falava de um amor de juventude, alguém que prometeu voltar, mas nunca voltou, completou Gustavo, fechando os olhos por um momento. Eu era jovem, ambicioso. Meu pai havia arranjado uma oportunidade de estudos na França. Era a chance de me tornar o homem que ele sempre quis que eu fosse. Estela sentiu um nó se formar em sua garganta. Durante anos, sua mãe havia contado fragmentos dessa história, sempre com um misto de amor e melancolia no olhar. Prometi a ela que voltaria, continuou ele, sua voz carregada de arrependimento. Prometi que construiríamos uma vida juntos. Mas quando retornei, 3 anos depois, não consegui encontrá-la. Ninguém sabia me dizer onde estava. Ela tentou esperar, disse Estela, sua voz suave, mas firme. Escreveu cartas, muitas cartas. Guardou cada uma delas em uma caixa azul que ainda tenho em casa. Gustavo levantou os olhos surpreso. Cartas? Nunca recebi nenhuma carta. Como assim não recebeu as cartas? Questionou Estela, inclinando-se ligeiramente para a frente. A chuva lá fora havia diminuído para uma garoa persistente e o restaurante gradualmente retomava seu burburinho normal, embora alguns clientes ainda lançassem olhares curiosos em sua direção. Gustavo passou a mão pelo rosto como se tentasse organizar seus pensamentos. Eu não entendo. Passei meses esperando notícias. Quando voltei ao Brasil, procurei por ela em todos os lugares que conhecíamos. Mamãe me contou que enviou uma carta por semana durante quase 1 ano, disse Estela, suas mãos inconscientemente apertando o avental. Ela até foi até a mansão dos Mendonça algumas vezes, mas sempre diziam que você não estava. Um lampejo de compreensão atravessou o rosto de Gustavo. Meu pai, murmurou ele, a realização o atingindo como um soco no estômago. Armando sempre controlou tudo na minha vida. Ele deve ter interceptado as cartas. Dona Carmen se aproximou discretamente da mesa, colocando 2 xícaras de café fumegante à frente deles. Seu olhar compreensivo sugeria que ela também conhecia partes dessa história. Seu pai, começou Estela pegando sua xícara, ele veio aqui uma vez, pouco antes de mamãe, antes dela partir. Tentou entregar um envelope grosso, mas ela recusou. Disse que algumas histórias precisavam permanecer como estavam. Gustavo sentiu o peso de décadas de manipulação e mentiras desabando sobre seus ombros. Lembrou-se das inúmeras vezes em que seu pai mencionara que algumas portas precisavam ser fechadas para que ele pudesse seguir seu destino. Quanto tempo faz? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Quanto tempo faz que ela...
3 anos, respondeu Estela, seus olhos marejando levemente. Foi um câncer muito agressivo. Ela lutou bravamente, sempre com um sorriso no rosto, sempre cozinhando essa mesma receita para os clientes especiais. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tilintar suave das xícaras e o murmúrio distante das conversas ao redor. Gustavo observava o café em sua xícara, como se naquele líquido escuro pudesse encontrar respostas para todas as perguntas que agora o atormentavam. Sabe, continuou Estela, sua voz ganhando um tom mais suave, ela nunca falou mal de você. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre dizia que havia um motivo maior para tudo ter acontecido como aconteceu. Gustavo ergueu os olhos, encontrando o olhar de Estela. Quantos anos você tem? 31, respondeu ela, observando como a cor abandonava novamente o rosto do homem à sua frente. O cálculo foi instantâneo em sua mente. As datas, os meses, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça doloroso. Você nasceu depois que parti para a França? Estela assentiu lentamente. Mamãe descobriu a gravidez algumas semanas depois que você partiu. Foi uma das coisas que ela mencionou nas cartas. O peso dessa revelação caiu sobre Gustavo como uma avalanche. Seus olhos percorreram o rosto de Estela, reconhecendo agora traços que iam além da semelhança com Lucia. O formato do nariz, a linha do maxilar, até mesmo o jeito de franzir a testa, eram características que ele via todas as manhãs no espelho. Meu Deus, murmurou ele, a voz embargada. Você é minha filha. A declaração pairou no ar como uma nuvem, densa, carregada de emoções não ditas. Estela, que havia passado anos imaginando como seria esse momento, sentiu seu coração acelerar. O restaurante ao seu redor parecia ter desaparecido, e mesmo o som da chuva se tornara um sussurro distante. Mamãe sempre disse que um dia eu entenderia por que ela guardava essa receita com tanto carinho. Disse Estela, sua voz tremendo levemente. Era mais do que comida. Era a memória de um amor que ela nunca conseguiu esquecer. Gustavo tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora transbordavam de emoção contida. 31 anos de ausência, de momentos perdidos, de primeiros passos não testemunhados, de aniversários não celebrados. Tudo isso o atingiu com uma força avassaladora. Eu deveria ter voltado, disse ele finalmente, sua voz rouca. Deveria ter procurado mais, questionado mais. Deixei meu pai controlar minha vida. Acreditei que o sucesso nos negócios compensaria tudo que deixei para trás. Dona Carmen se aproximou novamente, desta vez trazendo um pequeno álbum de fotos gasto pelo tempo. Lucia guardava isto aqui, no restaurante, disse ela, colocando o álbum sobre a mesa. Talvez seja a hora de algumas histórias serem contadas. As mãos de Estela tremeram ao abrir o álbum. Ali estavam registrados momentos de sua infância, seu primeiro dia de escola, apresentações de balé, formaturas. Em cada foto, Lucia sorria orgulhosa, sempre sozinha ao lado da filha, sempre carregando nos olhos uma mistura de alegria e melancolia. Página após página, o álbum revelava a vida que Gustavo nunca conheceu. Cada fotografia era uma porta para um momento perdido, uma memória que jamais poderia recuperar. Seus dedos traçavam delicadamente os contornos das imagens, como se tentasse tocar o passado através delas. Este foi meu primeiro recital de piano, explicou Estela, apontando para uma foto onde uma menina de aproximadamente 8 anos sorria timidamente ao lado de um piano de cauda. Mamãe trabalhou horas extras durante meses para poder pagar as aulas. Gustavo observou a pequena figura no vestido azul claro, os cabelos presos em 2 tranças perfeitas. Você ainda toca? Perguntou ele, sua voz suave.
Não tanto quanto gostaria, respondeu Estela. Depois que mamãe adoeceu, precisei assumir mais responsabilidades no restaurante. Mas ainda tenho o piano em casa. Era o último presente que ela me deu. As páginas continuavam revelando fragmentos de uma vida. Estela soprando velas em diferentes aniversários, momentos de formatura, viagens modestas à praia, celebrações natalinas no restaurante com os funcionários que se tornaram família. Sua mãe? Gustavo hesitou, engolindo em seco. Ela se casou novamente? Estela balançou a cabeça negativamente. Nunca. Houve alguns pretendentes ao longo dos anos, mas ela sempre dizia que seu coração já tinha dono, mesmo que esse dono nunca tivesse voltado para reclamá-lo. O peso dessas palavras atingiu Gustavo como um golpe físico. Enquanto ele construía seu império, casando-se e divorciando-se 2 vezes por conveniência social, Lucia permanecera fiel a uma memória, criando sozinha a filha que ele nunca soube que existia. O relógio na parede do restaurante marcava, em quase meia-noite. O estabelecimento estava praticamente vazio agora, com apenas alguns funcionários, limpando discretamente as mesas distantes. A chuva lá fora havia se transformado em uma garoa fina, criando um véu prateado sob as luzes da rua. Quando mamãe descobriu a doença, continuou Estela, fechando suavemente o álbum de fotografias, sua maior preocupação era o futuro. Do restaurante, não pelo negócio em si, mas porque este lugar guardava todas as nossas memórias. Gustavo olhou ao redor com outros olhos agora. As paredes, que antes lhe pareceram simples e desgastadas, agora contavam histórias. Cada arranhão, cada marca do tempo, era um testemunho silencioso de anos de trabalho árduo e amor incondicional. Como vocês conseguiram manter o restaurante? Perguntou ele, notando pela primeira vez pequenos sinais de desgaste no mobiliário. Não foi fácil, admitiu Estela. Vendemos algumas coisas, fiz alguns empréstimos. Dona Carmen e os outros. Funcionários reduziram seus salários voluntariamente para ajudar. Somos mais que uma equipe aqui. Somos uma família. A palavra família ecoou na mente de Gustavo. Durante toda a sua vida, havia associado família a obrigações, expectativas e aparências. Mas ali, naquele pequeno restaurante de bairro, descobria um significado completamente diferente para a palavra. Eu quero ajudar, disse ele abruptamente. Deixe-me fazer algo, qualquer coisa. Estela o estudou por um momento, seus olhos, tão parecidos com os da mãe, penetrando fundo em sua alma. Por quê? Por culpa? Por obrigação? Por arrependimento? Respondeu ele, sua voz quebrando. Por todos os momentos que perdi, por todas as vezes que deveria ter estado aqui e não estive. Não posso mudar o passado, mas talvez possamos construir algo para o futuro. Um silêncio pensativo se estabeleceu entre eles. Dona Carmen, que observava a cena de longe, começou a apagar algumas luzes do salão, deixando apenas a iluminação suave sobre a mesa onde pai e filha continuavam sua conversa há tanto tempo adiada. Sabe, começou Estela, após alguns momentos de reflexão, durante anos imaginei este encontro, às vezes com raiva, às vezes com curiosidade, outras vezes com medo. Mamãe sempre dizia que o destino tem seus próprios planos e seu próprio tempo. Gustavo assentiu lentamente, seus olhos fixos na xícara de café já fria à sua frente. Seu avô, Armando, ele ainda está vivo. Mora em uma casa de repouso em Campos do Jordão. Talvez ele possa explicar. Não, interrompeu Estela firmemente. Não preciso de explicações dele. O que ele fez, as cartas que escondeu, as visitas que negou, isso é entre você e ele. Minha história começa agora. A determinação em sua voz era inequívoca. Era a mesma força que Gustavo reconhecia em si mesmo. A mesma resistência que o havia levado ao topo do mundo empresarial, mas direcionada para algo muito mais valioso que dinheiro ou poder.
O restaurante precisa de reformas, continuou ela, olhando ao redor com carinho. A cozinha principalmente, mas quero fazer isso do meu jeito, mantendo a essência do lugar. Cada mesa, cada fotografia na parede conta uma história. Não quero perder isso. Gustavo compreendeu o subtexto de suas palavras. Não era apenas sobre o restaurante, era sobre respeito ao legado de Lucia, sobre honrar as memórias que aquelas paredes guardavam. Eu entendo, disse Gustavo, e pela primeira vez em décadas, suas palavras carregavam uma humildade genuína. Não quero comprar meu lugar em sua vida, Estela. Só peço uma chance de conhecê-la, de entender quem você é. A chuva lá fora havia finalmente cessado, deixando no ar aquele cheiro característico de terra molhada que entrava pelas janelas entreabertas. Antônio, o motorista, permanecia pacientemente no carro, sem imaginar a revolução que acontecia dentro do pequeno restaurante. Mamãe costumava dizer que as pessoas são como ingredientes, disse Estela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Algumas combinam instantaneamente, outras precisam de tempo e cuidado para se harmonizarem, mas no final é o amor que faz a receita funcionar. Gustavo sentiu seus olhos marejarem novamente. A sabedoria simples de Lucia, mesmo ausente, continuava tocando corações e transformando vidas. Amanhã é domingo, continuou Estela, levantando-se lentamente. O restaurante fecha mais cedo. Se quiser, podemos conversar mais. Tenho uma caixa azul cheia de cartas que talvez você queira ler. Eu virei, respondeu ele prontamente, também se levantando. E Estela, aquele prato que eu rejeitei, será que ainda posso experimentá-lo? Dona Carmen, que havia escutado o pedido, já estava a caminho da cozinha antes mesmo que Estela pudesse responder. Minutos depois, um novo prato fumegante foi colocado à frente de Gustavo. Desta vez, Gustavo olhou para o prato com reverência. O aroma que subia em espirais suaves trazia consigo memórias de um tempo mais simples, quando o amor parecia suficiente para vencer qualquer obstáculo. Com mãos levemente trêmulas, levou a primeira garfada à boca. O sabor o transportou instantaneamente para aquele verão de 1989. Lembrou-se de Lucia na pequena feira gastronômica, seus olhos brilhando enquanto explicava os segredos de sua receita. O tempero era exatamente como recordava. Uma mistura perfeita de especiarias que dançavam na língua, criando uma sinfonia de sabores que havia ficado guardada em algum lugar profundo de sua memória. É exatamente igual, murmurou ele, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Como ela conseguiu passar a receita com tanta precisão? Estela sorriu, um sorriso que misturava orgulho e saudade. Mamãe me ensinou que cozinhar não é apenas sobre medidas exatas. É sobre amor, sobre memória, sobre colocar um pedaço de sua alma em cada prato. Passei anos ao lado dela nesta cozinha, observando cada movimento, cada detalhe. Dona Carmen se aproximou novamente, trazendo um pequeno caderno encadernado em couro vermelho. Lucia deixou isto para você, Estela. Pediu que só entregasse quando fosse o momento certo. Acho que esse momento chegou. O caderno estava gasto pelo uso, suas páginas amareladas pelo tempo, mas o carinho com que havia sido mantido era evidente. Quando Estela o abriu, a caligrafia delicada de sua mãe preenchia as páginas com receitas, histórias e memórias. Na última página do caderno vermelho, uma carta aguardava, selada em um pequeno envelope amarelado. O nome de Estela estava escrito na frente com a caligrafia elegante de Lucia. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope e começou a ler em voz alta. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que o destino finalmente teceu seus fios da maneira que deveria. Sempre soube que um dia você e seu pai se encontrariam. Não por acaso, não por obrigação, mas pelo mesmo amor que nos uniu tantos anos atrás. Nunca deixei de amá-lo, Estela.
assim como nunca deixei de acreditar que havia um motivo maior para nossa separação. Você foi esse motivo, o maior presente que a vida poderia me dar. Em você, vejo a força dele e minha determinação. Vejo sonhos que transcendem o tempo e o perdão que liberta a alma. Este restaurante é mais que um negócio, é nosso legado de amor. Cada receita neste caderno conta uma história, cada sabor guarda uma memória. Confio a você o poder de decidir como essa história continuará. Com todo o meu amor, mamãe. Gustavo e Estela permaneceram em silêncio por alguns momentos, deixando que as palavras de Lucia ecoassem em seus corações. O restaurante, agora completamente vazio, exceto por eles e Dona Carmen, parecia abraçá-los, em seu silêncio acolhedor. Amanhã, disse Estela, finalmente guardando a carta com cuidado, quando você voltar, vou te mostrar como ela fazia esta receita. Cada detalhe, cada segredo. Gustavo assentiu, compreendendo que aquele não era apenas um convite para aprender uma receita. Era um convite para recomeçar, para construir uma nova história, um novo capítulo em suas vidas. Quando ele finalmente se levantou para partir, a noite havia clareado lá fora. As estrelas brilhavam timidamente entre as nuvens que se dissipavam, como pequenas promessas de dias melhores. Os sabores de casa não era mais apenas um restaurante para ele. Era o lugar onde sua vida havia finalmente encontrado seu verdadeiro sabor.